Eu acho que a gente só pode pregar onde já foi pregado. Falar de Deus sem ter experiências com Ele é muito vago, é muito raso. Deus a gente se experimenta, né? O Senhor disse: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho que provar. Eu tenho que provar daquilo que eu estou ensinando. Porque quando eu provo daquilo que eu estou ensinando, aquela palavra ela cria vida dentro de mim. E hoje queria gastar um tempo com vocês. Vocês já tomaram bastante informações, bastante murro, né? E é verdade mesmo, é assim que acontece. Deus ofende a mente para revelar o coração. Nossa mente não pode ser expandida se ela não for ofendida. E Deus me ofende direto, ofende a minha mente direto, porque a mente tem que crescer, o coração não. O coração está na mão do Senhor, ele não precisa crescer. E eu queria te fazer uma pergunta: me dá uma razão para Deus te dar mais unção. O que você faria se Deus te desse mais unção? Qual é a resposta que você daria? Porque receber tantas informações para quê? Estudar tanto para quê? Né? Se preparar tanto para quê? O Senhor disse: santificai-vos hoje. Por quê? Porque amanhã eu farei maravilha. Não é que Deus está dizendo: se você não santificar eu não vou fazer. Não, a palavra exata, Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer. Se você não santificar, você fica de fora daquilo que eu vou fazer. Porque Deus não precisa da sua santificação para fazer ou não. Ele vai fazer. O que está escrito vai acontecer. Ninguém pode parar o que Deus disse, né? Agora Deus, Ele não vai escolher o nível de unção que você vai andar. O que determina o seu nível de unção é o seu nível de renúncia. É o seu nível de renúncia. E renunciar é uma decisão. Não é quando a gente diz: não faz isso que é pecado. Não, renunciar até que você entenda que aquilo não é bom para você. Nós não vamos entender o que é renúncia. Então eu acredito que Deus sempre nos dá coisas poderosas em coisas simples. A movimentação do Senhor é muito simples. Às vezes é complicado porque a gente complica, mas não é complicado. Deus é muito simples, né? E quando você tem paixão de amar, paixão de libertar, de restaurar, de restituir, as pequenas coisas que você tem na mão, elas se tornam grandes ferramentas nas suas mãos. Então, tem uma ignorância que nos protege, como eu disse no primeiro dia. É melhor não saber do que saber e não praticar, né? Deus nunca vai cobrar de quem não sabe. Mas quando você já sabe, né? E infelizmente hoje, às vezes a gente sabe tantas coisas, mas usa a própria Bíblia para se livrar daquilo que a gente já sabe. A gente costuma usar um texto sem contexto como pretexto, né? Então, quando você tem paixão para fazer isso para o Senhor, as pequenas coisas que você tem na mão, elas se tornam grandes ferramentas, né? Moisés, quando está diante do mar, ele não precisou fazer uma ponte. O Senhor perguntou para ele: o que é isso na sua mão? Ele disse: uma vara. O Senhor disse: então toca ela, né? Levanta ela e faz a obra, né? O profeta perguntou para aquela mulher: o que tu tens em casa? Ela disse: um pouquinho de farinha, ou melhor, um pouquinho de azeite. Ele disse: então junta as vasilhas vazias e vira o azeite nelas, né? Tinha 5.000 pessoas para comer. Fazer o quê? Vamos despedir esse povo para que como? O Senhor perguntou: vai ver quantos pães tem. E eles voltaram dizendo: tem 5 pães e 2 peixes. O Senhor disse: está joia. Isso aí é maravilhoso, está ótimo. Então você vai perceber que Deus começa tudo com coisas pequenas para movimentar coisas grandes. Deus nunca vai nascer, nada vai nascer grande. O que nasce grande é monstro, é dinossauro, Jurassic Park, né? Então a obra de Deus, você sempre começa primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O entendimento vai crescendo na medida que nós vamos caminhando. Jesus é o caminho, passa a ser a verdade e se torna a vida. E quando Jesus é a vida, a sua vida, irmão, a pessoa para te ofender vai ter que ser boa. A pessoa para te machucar vai ter que ser boa, porque você já tem uma vida com Cristo. Você não se ofende mais por qualquer coisa, não se fere mais por qualquer coisa, não tem mais rancor para parar você. Agora, essas coisas a gente precisa ser livre delas. Essas coisas.
A Bíblia diz assim: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a Bíblia também diz que foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Ele nos libertou para andar em liberdade. E liberdade não é a gente fazer o que quer. Liberdade é a gente renunciar o nosso direito de fazer, para fazer a vontade de Deus. Porque ninguém pode fazer a obra de Deus. Só quem pode fazer a obra de Deus é o próprio Deus. Então eu faço o quê? Eu faço a vontade de Deus. E muitas vezes eu posso estar fazendo a obra de Deus sem fazer a vontade de Deus. Como isso? Se eu perguntasse para você o que é mais espiritual, é ser pastor ou ser empresário? Aí talvez você me diria: é ser pastor. Pastor, igreja, Bíblia, oração. E eu te pergunto: quem te deu essa empresa? Quem entregou ela para você? O que torna as coisas espirituais na sua vida é a fonte de onde elas saíram. Por isso que um macumbeiro, se ele monta uma empresa, ele leva aquele produto para benzer, ou para sacrificar, ou para apresentar. Quando você é cristão, você leva aonde para apresentar? Você leva quem para orar? Uma vez foi um irmão lá na igreja me buscar. Ele estava recém-convertido, tadinho. Ele falou: pastor, o senhor vai orar pelo meu comércio? Eu digo: vou. Entrei no carro com ele. Quando eu fui, era um bar. Eu parei: irmão, vai dar ruim, mano. Ele falou: por quê, pastor? Eu disse: porque se eu orar vai fechar. Eu disse: eu digo: porque, pastor, mas eu não bebo. Eu disse: esse é o problema. O problema é que você achando que você não fazendo, mas você promovendo para os outros, você está livre. Eu disse: cara, assim, eu vou orar, posso orar por você para Deus te dar outro negócio? Não, pastor, mas aqui é tranquilo. Eu disse: mas você já imaginou quantos pais de família passam aqui e deixam o dinheiro, chegam bêbado em casa, agride a esposa? Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Eu disse: mas a gente sempre pensa primeiro no benefício, né? E não naquilo que a gente está promovendo. Então, se eu perguntasse para você o que é mais espiritual, é ser pastor ou ser empresário? Não, irmão, o que torna espiritual é quem Deus te dá. Foi Deus que te deu, é espiritual. Então isso é de Deus. Por quê? Eu conheço empresários que foi Deus que deu a empresa. E eu também conheço pastores que não foi Deus que deu a igreja. E aí, Juvenal? Como é que faz? Eu conheço pastores que não foi Deus que deu a igreja, mas a vontade de ter uma igreja foi tão grande que o camarada abriu uma igreja. Igreja não abre, igreja nasce. Que abre açougue, padaria, né? Então eu preciso entender isso para eu poder discernir o que é certo e o que é errado. Porque na realidade não está no campo do certo e do errado, está no campo da maldade e da bondade, está no campo do verdadeiro e do falso. Então não existe. O que Jesus disse é verdade, ponto final. Eu não questiono o que Jesus disse. Então eu tenho que entender que o diabo também oferece paternidade, só que é falsa. Como assim, pastor? O que é que Jesus disse para aquelas pessoas? Ele disse: vocês têm por pai o diabo. Então o diabo também tem paternidade. O falso profeta também tem profecia. A forma de fazer as coisas para Deus, elas podem ser originais ou não, ou falsa. Você lembra do Kinder Ovo? Quem lembra do Kinder Ovo, gente? É bom demais aquilo, não é? Você bota na boca e gruda no céu da boca. Tem um brinquedinho dentro. Kinder Ovo tem o quê? Uns 25 anos? Por aí. Mais ou menos, né? Você lembra? Quando nasceu o Kinder Ovo, você lembra? Que bom. Aí daqui a pouco já tinha um monte de imitação. Você lembra das imitações? Tem o Kinder Ovo e tem o... deixa pra lá, né? Nós estamos filmando. Porque a fama era tão grande, se vendia tanto, que o sucesso do original começou a promover imitações. Mas hoje você tem imitações do Kinder Ovo? Não tem mais, porque imitação dura pouco.
imitação tem prazo de validade, irmão. Porque ela não tem de onde se alimentar, não tem aonde voltar, não tem aonde se refazer. Eu preciso me refazer no Senhor. Por isso que Eliseu colocou o sal na fonte, não foi no córrego, não foi na correnteza, ele foi lá na fonte e colocou. Então, o falso, ele tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Tem um ditado popular, acho que diz que ela tem perna curta, né? Por quê? Porque ela tem prazo de validade. Mas quando saiu a imitação, vendia pra caramba. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque era mais barato. Segundo, porque o original não dava conta de fazer para suprir a demanda. Então, às vezes, quando o original não dá conta de fazer para suprir a demanda, alguém tem uma grande ideia de fazer um falso. E aí, para encher as cadeiras, para continuar o movimento, para continuar a procissão, a gente continua fazendo falso. E o Uzá vai morrendo no caminho e a gente não está nem aí. Morreu porque não tinha fé, vamos embora. Por isso que eu amo Davi, irmão. Davi, quando Uzá morreu, ele parou tudo e disse: tem alguma coisa errada. Morrer é normal, todo mundo vai, mas morrer tocando na glória de Deus, tem alguma coisa errada aqui, mano. Ele parou tudo e voltou para casa. Ele não continuou. Ele não botou a culpa em Uzá, morreu porque não tem fé, vamos embora. Não, ele parou a procissão, parou o movimento e foi ver aonde que o fundamento estava errado. E é isso, irmão. Por isso que essa reunião não é para novo convertido, é para crente. Para crente raiz, faca na caveira. Entendeu? É para crente raiz, que quer mais do que um culto de domingo, que quer mais do que o movimento. O movimento passa, irmão. O movimento passa. Lembra das pessoas? Lembra? Nós fazíamos o corredor do milagre lá em Itajaí. Lembra? Corredor do milagre, o corredor de fogo. Meu irmão, tinha gente que já vinha no corredor. Aí começou a haver uma discussão. Porque tinha gente que caía um em cima do outro e tal. Aí uma irmã disse: pastor, o pessoal está dizendo que quem cai para frente é demônio, e se cai para trás é Deus. E aí? Eu digo: cai para o lado, irmã, não dá confusão nenhuma. Você agrada a todo mundo. Aí passou um tempo, a gente parou o movimento. Deus falou: pare. Esses dias uma irmã falou assim para mim lá na igreja: ô pastor, eu lembro quando Deus te usava. Cara, você ouvir isso é terrível. Alejandro, a irmã olhou para mim e disse: eu lembro quando Deus te usava, pastor. Eu digo: lembra? Lembro. Você vinha assim na beirada do altar e você dizia assim, ó, receba, com eco, receba. E caía aquela montoeira de gente, era 1000 pessoas no chão. Meu Deus, pastor, que forte. E eu fiquei olhando para ela. Como Deus te usava naquela época. Eu digo: irmão. E ela parou e olhou para mim e disse assim: pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Eu disse: porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Porque agora Deus está quebrando os conceitos, resgatando os princípios e restaurando os valores. Sabe que agora a gente não precisa mais dar a mão na cabeça para cair, a gente se joga. E a gente diz: eu quero mudar de vida, eu não quero essa vida fraca, esse evangelho fraco, miserável, que tem cara de humildade, mas é hipócrita. Eu não quero esse evangelho fraco. Eu quero o evangelho de lágrimas, de paixão. A gente já fez sem dinheiro. Se tiver dinheiro a gente faz, se não tiver a gente faz também. Se não der para ir de avião a gente vai de carro, e se não der para ir de carro a gente vai de jegue, vai de camelo, vai de bicicleta. Aleluia. O dinheiro não tem poder de te parar. A unção, ela vem, irmãos. Então, por favor, se apaixone por isso. Se apaixone. Um homem e uma mulher decidido, ninguém pode tirá-lo dali. Ai, pastor, mas é uma angústia. Irmão, o sofrimento é a dor pela dúvida, mas a angústia não. A angústia é a dor pela convicção.
Se você vive angustiado é porque você tem convicção. Aí você olha para o mundo, está de um jeito. Você olha para a igreja, está de um jeito. Você fica, cara, não tem mais jeito. Aí Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia! Glória a Jesus. Então o objetivo, irmão, de ser restaurado constantemente não é para anular o objetivo da cruz. Não, ninguém pode salvar a gente. Jesus já nos salvou. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor quer mais do que salvação? Sim, eu quero mais. Porque salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Jesus não, se eu quiser só me salvar, Ele matava na hora que eu aceitasse Ele. Ele quer me usar. Ele quer, sabe, Ele quer me levar em lugares de trevas para tirar pessoas de lá. Só que eu não posso tirar pessoas de trevas andando em trevas, tendo uma mentalidade de trevas. Por isso, irmãos, eu queria gastar um tempinho com você. Eu queria Pode isso na sua cabeça. Paternidade falsa, ela não tem durabilidade, porque ela só imita. Paternidade falsa não é paternidade, é paternalismo. É quando você coloca tudo debaixo da mão e diz, é meu. Eu não acredito em lugares que só uma pessoa cresce, só uma pessoa prospera, só uma pessoa detém todas as verdades. Eu acredito num lugar onde nós somos um conjunto. Quando o céu constrói, Ele não diz eu faço, Ele diz façamos. Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E se o pão é nosso, o pecado também é nosso. Aleluia. Eu tenho responsabilidade pelo pecado da igreja. Mas não foi na minha igreja, foi na minha igreja sim. Pode não ter sido na minha congregação, mas foi na igreja que eu congrego, porque Jesus só tem uma igreja. Então esse é o lugar, irmãos, que nós temos caminhado e procurado viver. E agora se prepare, porque você é provado por tudo que você denuncia. O sarrafo é alto, irmão. O sarrafo é alto. Às vezes eu falo, ele assim diz, amor, não fala, guarda o nosso filho. Eu digo, meu filho jogava o campeonato catarinense aqui, saiu aqui do campeonato catarinense, sub-13, sub-15, foi para São Paulo, o sarrafo lá é alto, irmão. Ele diz, pai, não é fácil. Eu disse, não é fácil porque o sarrafo aí é alto. Se você quer ser grande, você tem que andar com os grandes e servir os menos favorecidos. Então, paternidade, ela não é para curar alguém no espírito, porque o espírito está pronto. O espírito está pronto, irmãos. A alma é que precisa ser restaurada, porque a alma é um pêndulo de um sino. Ela pende para onde estiver mais alimentado. Ou ela pende para o espírito, ou ela pende para a carne. Aquilo que eu mais alimento vai dominar a minha alma. Se eu alimento mais a minha carne vai dominar a minha alma. Se eu alimento mais o meu espírito é que vai dominar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos e as minhas vontades. Ele não anula, mas ele domina. Tem gente que acha que vai sair daqui e vai flutuar. Não, tentação, pode vir agora, Satanás. Estou pronto. Não, irmãos. Não. A restauração não é para anular a tentação, não é para anular a guerra. É para dar músculos espirituais para você. E não é para tomar o lugar de Jesus na sua vida, porque só o Filho pode nos libertar. E cobertura espiritual só o Filho pode nos dar. Só o Pai pode nos dar. Por isso paternidade ela é em 3 âmbitos. O Pai do Espírito, que é o Deus Pai. O Pai biológico, que é o Pai na carne. E o Pai da alma é aquela pessoa que me ajuda a ser livre. Me ajuda a ser livre. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes penso, o Luiz Hermínio é meu pai espiritual. Tudo bem, já virou chavão isso, mas eu prefiro dizer que a gente está aqui para ajudar as pessoas a restaurar a sua alma, assim como nós fomos ajudados por alguém, né? Fomos livres das drogas, livres da prostituição.
livres do adultério, livres da mentira, do engano, da corrupção, porque alguém se importou com a gente. Alguém se importou comigo e com a Iraci. E porque alguém se importou, a gente foi liberto. E porque a gente foi liberto, a gente resolveu dar uma resposta também. E por isso vocês estão aqui, para dar continuidade a isso. Amém, irmãos? Então, quando Jesus subiu, 500 pessoas ouviram que ele estava ali. E ouviram todos os relatos de Jesus. Disse: olha, fique na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas só 120 foram revestidos, você sabe disso. Por quê? Porque muitos estão acostumados só a ouvir e perdem a oportunidade de ver. Porque não persistem naquilo que ouviram. Eles ouviram sobre Pentecoste, lembra? Irmão, a Torá fala de Pentecoste. O livro de Joel fala de Pentecoste, derramamento do Espírito. Quando aconteceu, os fariseus disseram que eles estão bêbados. Coisa terrível, você esperar uma coisa que você não acredita mais nela. Quando aconteceu, eles disseram: esses caras estão bêbados. E aí alguém gritou: eia, eles não estão bêbados. É o que disse o apóstolo Joel. Lembra do que o Joel disse? Aí eles lembraram o que Joel disse. Então esse é o trabalho dos apóstolos, é lembrar o que foi dito. É o trabalho dos profetas, é lembrar o que foi dito. É fazer você lembrar aquilo que Deus disse e fazer você esquecer o que Deus não disse. O trabalho do profeta não é mostrar os defeitos, não é mostrar os erros, é mostrar o caminho. Não é só dizer tem morte na panela, é dizer eu tenho a farinha para tirar a morte dessa panela. É alguém que vai no vale e diz: ossos vivam. Irmão, o vale de ossos secos não tinha ausência de Deus. Deus estava lá, foi Deus que levou Ezequiel. O vale de ossos secos não tinha ausência de Deus, tinha ausência de uma voz que profetizasse e dissesse: ossos vivam. Então, para mim discernir o cumprimento, eu preciso discernir o momento. Nós precisamos entender que quando está acontecendo aquilo que nós estamos esperando, o problema é que nós vivemos de promessa, 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 promessa. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Irmão, no tempo de cumprimento não se espera promessas, se executa. Então nós não estamos só vivendo agora tempos de promessas, nós estamos vivendo execuções. O Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele já está aqui, ele não vai vir. Vem, Espírito. Ele disse: eu estou aqui, cabeção. Eu vim há 2000 anos atrás e não subi mais, eu estou aqui agora. Então nós estamos orando para que se cumpra coisas que já estão se cumprindo, e nós estamos esperando. Eles estavam esperando o Messias, e o Messias estava entrando sentado num burrinho. Eles liam sobre o Pentecoste, e 120 pessoas estavam falando em línguas estranhas, línguas repartidas como de fogo. E alguém disse: não, o que vocês estão falando é o que disse o profeta Joel. Já está acontecendo. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: nós estamos em dia de cumprimento. E quando estamos em dia de cumprimento, vai haver uma aceleração naquilo que você está esperando. Não é a história da carochinha, coisa que você esperou. A Bíblia diz que aquele povo ficou 430 anos no Egito, mas naquele mesmo dia, num dia só, Deus tirou todo aquele povo. E se você ler Êxodo capítulo 7, versículo de 1 a 5, Deus disse: tirarei os meus exércitos. E eles não eram exército, eles eram escravos, e Deus chamava de exército. Da onde Deus tirou os seus exércitos? Foi de um quartel? Não, foi de famílias de escravos. Pegou? Da onde Deus saca os seus exércitos? De famílias que já foram escravas do pecado, escravas de Faraó, escravas do medo. Você diz: ah, minha família é imoral, mas Deus diz: é um exército.
Você diz: a minha família está pendurada em dívida, mas o Senhor diz: mas eu vou restaurar. É um exército. Tirarei os filhos de Israel, os meus exércitos, as minhas hostes. Então restauração é para lembrar você que você é um exército, não é um escravo. Restauração é para lembrar quem você é, para reposicionar você. Porque se eu e você não estivermos na posição que Deus nos colocou, a unção não virá sobre nós. Por que Moisés foi criado na casa de Faraó e não como um escravo? Porque escravo não liberta escravo. Ele tinha que ter uma mentalidade de príncipe, uma mentalidade de rei. Escravo não liberta escravo. Como alguém imoral vai libertar alguém imoral? Como um adúltero vai libertar outro? Como alguém que está preso em dívidas? Ali no Mevan, aqui em Itajaí, eu falo para os meninos, meus meninos, às vezes estão com problema, eu falo reunião aberta, assim a gente fala: irmão, se você estiver endividado, por favor, não pega o microfone para fazer dízimo e oferta. Se você tiver com problema, fala para o pastor, a gente vai te ajudar. Agora, você tem que ter legalidade para entrar em alguns assuntos. Então o trabalho aqui não é libertar você simplesmente, libertar a gente, porque pensa que o sarrafo pega para cá também, meu filho. Pensa que não é só para tirar esse cara da dívida, tirar esse cara do problema, tirar esse cara da imoralidade. Não, é porque você vai entrar em lugares. E você não pode entrar em lugares, você não pode entrar em trevas estando em trevas. Jesus morreu na cruz, morreu? Qual foi o primeiro lugar que Jesus foi depois que morreu? Desceu ao abismo e pregou aos espíritos em prisão. Só pode entrar no inferno quem já morreu, irmão. Pegou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele pegou o passarinho e a gaiola, tudo junto. Disse: é meu. E aí você vê esses filmes, né? O diabo fazendo festa porque Jesus morreu. Não, irmão, o diabo tentou matar Jesus antes dele chegar na cruz. Porque ele sabia que a sentença, ele está sabendo como é que vai ser os últimos dias também. Porque ele está lutando para desanimar os crentes, para intimidar você. E um monte de crente na internet falando mal de outros crentes, atacando, como se eles estivessem livres também. É a nossa igreja, irmão. Não interessa onde ela congrega, não interessa se ela é pentecostal, tradicional, não interessa se ela reúne numa garagem, num palácio, não interessa se ela fala em línguas ou não, não interessa se ela diz Shalom Adonai, se ela diz paz e graça, se ela diz e aí, mano, se ela usa terno ou tatuagem. É a nossa igreja. Parece que eu me isento quando não é no meu quadrante. Parece que eu me isento, não sei nem se existe essa palavra, desresponsabilizo. Deve existir, irmão. Se não existe, nós estamos criando agora uma nova palavra no vocabulário da língua portuguesa. Aleluia. Porque não aconteceu na minha igreja, não foi, ai, graças a Deus, mas foi na igreja de Jesus, irmão. Foi na igreja de Jesus. Não estamos nos dias das promessas, estamos nos dias de cumprimento. Abra comigo a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome
versículo 10. Está escrito assim: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Cântico capítulo 2, versículo 10. É isso? Porque eis que passou o inverno. Diga para alguém que está do seu lado: mudou a estação. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as árvores, e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vide enfloresar os seus aromas. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda nas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Aleluia. Esse texto me arremete numa mudança de estação. Irmãos, Salomão, teólogos afirmam que ele amou uma mulher na vida dele. Foi essa mulher, a Sulamita. Até porque Salomão apaixonava fácil, né? Não é? O cara tem 300 esposas, 700 concubinas. A probabilidade de ele ver uma das esposas uma vez no ano, como é seu nome mesmo, querida? Era muito comum, né? Mas ele só apaixonou por uma mulher, e foi essa. E há quem diga, teologicamente, biologicamente, que a pessoa se apaixona uma vez. Mas, amém, eu não posso afirmar isso. E essa simbologia entre Salomão e a Sulamita, que arremete a Cristo e a igreja, ela está na Bíblia, não está na Bíblia por acaso. Nada está na Bíblia por acaso. E aqui ele está falando para sua noiva. É como se Cristo falasse à igreja dizendo: olha, você tem que prestar atenção nas estações, já está mudando. Muda a estação, mas você não muda de roupa. A estação muda e você continua na mesma roupa, na mesma roupagem. Você está esperando uma fruta que não é dessa estação. Você está esperando um movimento que não é para essa estação. Eu sempre costumo dizer isso. Os nossos bisavós eram cristãos. Meu bisavô era presbiteriano, foi o primeiro presbiteriano a se converter aqui na cidade de Camboriú. A primeira igreja presbiteriana da cidade aqui de Camboriú. Não existia o evangelho pentecostal. O evangelho pentecostal entrou pelo norte, pelo Pará, e o evangelho tradicional entrou pelo sul, luterano, menonita, metodista, presbiterianos. Eles entraram pelo sul. Então o meu bisavô tinha uma fazenda, e ele deu um terreno para fazer a primeira igreja presbiteriana da região. E eu sempre costumo falar que meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta, e eu tenho um abridor de lata. E o Samuel, meu filho, ele tem um aplicativo do iFood. Ou seja, as coisas foram se modificando e se movimentando. O meu avô e bisavô plantavam para comer. Eu e o meu pai, a gente já ia no mercado comprar para comer e só usava algumas coisas da horta. O Samuel não, ele pede. Em 15 minutos chega a comida. Então nós precisamos entender os movimentos da igreja, irmãos. Porque às vezes a igreja está se movimentando e o Senhor nos alertando. Você está esperando uma promessa que já aconteceu. Você está esperando uma ideia que já não existe mais. Você quer de um jeito porque alguém falou isso para você. Só que você tem que continuar ouvindo a Deus, irmãos. Deus falou para Abraão o quê? Mata teu filho, teu único filho. Abraão pegou o menino e foi matar. 3 dias depois Deus disse: não mata mais. Não, está amarrado, o Senhor mandou, eu vou fazer. Se ele não continuasse ouvindo, ele tinha matado o menino. O nosso problema é que a gente ouve. Não, Deus falou comigo. Quantos anos? 20. E o cara está 20 anos fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa é bom, do mesmo jeito não. Deus fala para Isaías: vai e diz para o rei Ezequias que ele vai morrer. Ordena a sua casa porque eu vou recolher ele. Isaías vai e diz: ó, Ezequias, ajeita a casa aí, paga as contas, que Deus vai te recolher.
Ezequias vai no canto, chora, diz: ô Senhor, me abençoa, né? Deu uma chorumingada lá, Deus disse: tá bom. Deus foi lá e disse: Isaías, volta lá. E disse para ele que eu vou dar mais 15 anos. Se Deus estivesse lidando com um profeta orgulhoso, o profeta disse: não volto não. Isso é o diabo que está falando, não é Deus. Porque a minha palavra já foi dita, o que eu falei está falado. E esse é o problema. Quando o orgulho inventa de profetizar. Quando o orgulho inventa de profetizar, ele não volta atrás. Porque o que eu falei está falado. O que a pessoa vai pensar da minha reputação? Esse é o problema de muitas reputações. Irmãos, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus não tem mais reputação. Por isso que uma das maiores ferramentas dessa escola, porque ela confronta a gente, ela bate na gente. E a gente inventou de fazer essa escola. Na realidade ela tinha que ser um mês. Mas quem é que aguenta um mês? Né? Não dá não, moço. Porque não dá para falar tudo numa semana. A mente, a gente não dorme, a gente fica: não é assim não. O sangue de Jesus tem poder, não foi assim que eu aprendi. E não foi mesmo. Irmãos, alguém me disse: não conta tuas fraquezas para ninguém, porque o dia que tu contar, as pessoas não te ouvem mais. E aí você posa lá de bacana: a paz do Senhor, meus queridos, e você está morrendo por dentro. Mas como você foi ensinado a não contar para ninguém, a não procurar ajuda, você vai morrendo. E um homem ferido com o microfone na mão, o que é que ele faz? Ele produz sementes segundo a sua espécie. Ele fere também. Não é verdade? Um homem ferido, ele fere também. E aí até que o Senhor diz: não. E aí a gente enche a igreja de motivação. Não é? Não é assim? Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Quem vem buscar a sua vitória hoje? Quem vem buscar a sua bênção? Levanta a mão que Deus vai te dar. E aí a gente vai fortalecendo a igreja. Isso é bom, motivação. Só que a motivação, ela se aperfeiçoa na sua força. Mas o evangelho se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando tu estás fraco é que tu estás forte. Porque quando tu estás fraco, tu estás vulnerável, tu não tens nada para te segurar. Sabe quando Deus quer afundar o barco? Paulo diz: deixa o barco afundar, joga tudo fora, mas ninguém vai se perder aqui. Não tem nada para se segurar. O trigo, joga o trigo fora. Não aguenta trigo não, deixa que vai nascer um trigo novo aí. O problema é esse, que quando tem que mudar, a gente não muda. Por quê? Não foi assim que eu aprendi. Irmãos, o fundamento ninguém muda. A casa da areia é a mesma casa da rocha. O que muda é o fundamento. E ninguém conhece onde ela está firmada até que vem o caos, até que vem a chuva, até que vem o vento, até que sopra os rios, transbordem os rios e dão contra aquela casa. Irmão, se não deu ainda contra a sua casa, eu tenho uma notícia boa para você: vai dar. Por quê? Porque é a única forma de você saber aonde você está firmado. A Bíblia diz que ninguém pode construir outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser aquele que tem. Agora cada um veja como constrói. 1 Coríntios capítulo 3 diz: cada um veja como constrói. Porque se a obra que alguém fizer for de madeira, feno e palha, ela vai se queimar onde? No fogo. Por isso nós precisamos de um avivamento. Porque um avivamento vai separar o que é daquilo que parece ser. Um avivamento vai separar o pra quê do ouro. Vai separar a joia de verdade da joia de mentira. E quando Deus me confronta, não é para me matar, não é para me parar. É para quê? Para que eu mude de estação. Então o Senhor está dizendo: noiva minha, pomba minha, olha a figueira, já deu seus figos. Olha os pássaros, está ouvindo os pássaros? Sabe o que está dizendo? Que está mudando a estação. Aí ele diz assim para a igreja: tu que anda pelas fendas das penhas,
no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Irmão, teve um homem na Bíblia que ele pediu para ver a face de Deus, lembra? Você lembra dele? O que é que ele disse? Deixa eu ver a tua face. O que é que o Senhor disse para ele? Agora ele já começou pedindo? Não. Primeiro o Senhor disse: eu não vou com esse povo. Ele foi dito: se tu não for comigo, não me tira daqui então. Deixa a gente aqui, porque a gente não vai se o Senhor não for. Aí o Senhor disse: tá bom, então eu vou mandar um anjo. Vai vendo a conversa. Depois de você ler Êxodo 31 a Êxodo 34, você vai entender o que eu estou dizendo nesses 4 capítulos. O Senhor disse: eu não vou com vocês, povo de dura serviço, eu vou mandar um anjo. Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. O Senhor disse: tá bom, então eu vou junto. Ele disse: não, se a tua presença não for. Porque ali tem 2 presenças. O Senhor ofereceu uma presença, mas ele queria outra. Se você for na tradução presença, Deus estava dizendo assim: a minha teofania vai contigo, ou seja, os meus sinais. Ele disse: não, eu quero o cabode, eu quero o peso da glória. Se o teu cabode não for comigo, não nos faça sair daqui. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, então eu vou com vocês. Ele disse: então me mostra a tua face. Você está vendo o teor da conversa? Deus disse o quê? Eu não vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo. E Moisés foi entrando. Quando Deus diz não, não é exatamente o que Ele quer dizer. Quando Deus diz que vai matar, vai destruir, vai arrancar. Quando Ele diz: arranca essa figueira e joga fora, porque ela não dá fruto, Ele só está procurando alguém que diga: Senhor, deixa que eu cuido dela. O Senhor está procurando alguém que se importa. Os céus respondem a homens e mulheres que se importam. Quando o Senhor diz: eu vou acabar com tudo, vou destruir tudo, não é isso que Ele quer. Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3 fala isso. Pedro prega, ele diz: os céus o retêm porque espera a restauração de todas as coisas. Eu não estou esperando o mundo se acabar, não. Eu estou esperando a restauração de todas as coisas. Novo céu e nova terra. Para quê? Vai ter, até novo céu vai ter. Por quê? Porque o orgulho não começou aqui. O orgulho começou lá. Então vai ter um novo céu e uma nova terra. Para quê? Para um povo que está nascendo de novo, para viver nesse novo céu e nessa nova terra. O povo que nasce de novo precisa de um novo céu e de uma nova terra. Entenda. Por isso é necessário Nicodemos. Ele não falou isso para o ímpio, ele falou isso para um sacerdote, Graciela. Ele não falou isso para um homem desentendido do assunto. Ele disse: você que estuda pra caramba, você não entende essas coisas. Ele não falou para um ímpio, ele falou para alguém que já lia a Torá todos os dias, que exercia o ofício sacerdotal. E ele disse: você não entende essas coisas. Você está entendendo como restauração é importante? Só quem te liberta é Jesus, irmão. Ninguém aqui é capaz. Nosso trabalho é só dizer assim: ó, por ali, ó, por aqui, ó. Por quê? Porque eu já fui ali e me arrebentei. É por ali mesmo, que foi ali naquela curva ali que eu tombei. Esse é só o nosso trabalho, querido. É só mostrar o caminho. Novo céu e nova terra para um novo tipo de gente que está nascendo. Aqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo, eu não estou falando para crente, eu estou falando para quem nasceu de novo. Porque tem muito crente que não nasceu de novo. Mas eu já aceitei Jesus, mas não nasceu de novo. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Quando eu não tenho mais as mesmas práticas. Quando eu nasci de novo, eu vou mudar com as pessoas, eu vou mudar com o meu cônjuge, eu vou mudar com os meus filhos.
Eu vou mudar com a minha congregação, eu vou mudar na forma que eu lido com coisas, com pessoas, com Deus. É necessário Nicodemos nascer de novo. Nicodemos diz: como é que eu faço? Vou voltar para o ventre da minha mãe. Jesus só faltou dizer: ei, cabeção, você não entendeu nada. Você tem que nascer da água e do Espírito, para você poder não só ver, mas entrar, irmãos. Por isso que toda a igreja na terra precisa entrar no reino de Deus. Porque não é o que eu faço, irmãos, é o quem eu estou me tornando. Porque no final da vida o que vai valer é quem eu me tornei. Mas em teu nome eu curei, ele disse. Em teu nome eu fiz. Ele disse: mas você não se tornou. É possível fazer sem se tornar. O que vai contar no final da vida não é o que você fez, é quem você é. Por isso eu não posso pregar um evangelho de mentira. Um evangelho que atrai pessoas, mas não atrai os céus. Um evangelho que empodera as pessoas com coisas, mas não as separa para Cristo. Mas Deus está mudando isso, irmãos. Tem um povo que quer mais do que uma reunião, quer mais do que alguns trocados. Tem um povo que quer mais do que mudar de vida e prosperar. Tem um povo que está disposto, irmãos. Eu tenho visto isso por onde ando. Tem um povo que resolveu descer a casa do oleiro e deixar. Tem uns que até estão pedindo: Senhor, quebra, Senhor. Quebrar na mão de Deus não é derrota, irmão, é um batismo de continuidade. Quebrar na mão de Deus é um batismo de continuidade. Ei, já passou o inverno. Já passou o inverno. A igreja é profética. Ela está sempre numa estação na frente. O cara está aqui no calor de 40 graus, está desenhando um casaco de pele. Aí quando ele mostra, não faz sentido. Porque quando um profeta fala, não faz sentido mesmo. Mas eu te digo, a estação vai mudar, e se prepare. Porque a estação vai mudar e tudo vai fazer sentido. Todas as suas anotações vão fazer sentido. Hoje eu conversava com o Eduardo lá. Eu estava preparando, escrevendo algumas coisas que eu ia falar. E eu estava ali lacrimejando. O Eduardo: está tudo bem, tio? Eu disse: cara, eu não acredito que eu falei isso em 2011, 2012. Eu estou pregando hoje mensagem de 2011, 2010. Porque a gente pregava, as pessoas ficavam assim. E eu ficava entendendo: Deus, será que a estação não vai mudar? Ele disse: continue, a estação vai mudar. A estação vai mudar. Lucas capítulo 4, versículo 21. Olha o que diz. Lucas 4, 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhes saía dos lábios, e perguntavam: não é este o filho do Zé, o filho do José? Disse-lhe Jesus: sem dúvidas, citar-me-eis em Provérbios: médico, cura a ti mesmo. Tu que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na nossa terra. Nós tivemos lá em Nazaré já. Jesus entra na sinagoga. Você tem que entender que é a sinagoga que ele frequentava quando era menino. Você tem que entender que é a cidade que Jesus nasceu. Nasceu não, foi morar, ele nasceu em Belém. Na cidade de Nazaré, nas colinas de Golã. E Jesus entrou, pegou o livro da lei, e segundo alguns relatos rabínicos, dizem que toda sinagoga tem 3 cadeiras. A cadeira do irmão mais velho da sinagoga, o homem mais
ancião da sinagoga, ele senta naquela cadeira. A outra cadeira quem senta é o chefe da sinagoga, aquele cara que coordena, que ordena o culto. E a cadeira do meio é a cadeira que eles esperam o Messias. Então, como um sinal de espera, toda a sinagoga tem essas 3 cadeiras. A cadeira do meio está sempre vazia. Jesus prega: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para... Ele cita Isaías 61. Vai, se assenta naquela cadeira e diz: hoje se cumpre essa escritura. Fica todo mundo olhando para ele. E alguns que amavam ele diziam: ai, glória a Deus. Os outros, quem não entendeu, quiseram precipitar ele. Nós tivemos lá no lugar que eles queriam empurrar Jesus. Você está me entendendo isso? Não pense que você vai ter o aplauso de todos quando você entendeu algumas coisas. Não pense. Então, eu creio que por isso o Senhor disse, Salomão falando para a Sulamita, é como se o Senhor estivesse dizendo para a igreja: tu que anda na fenda das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz é doce, a tua face é linda. Você lembra de Moisés, que pediu para ver a face de Deus? Já expliquei aqui para você. Moisés, ele tinha um diagnóstico, ele tinha uma sentença de Deus: eu não vou com vocês. Ele não só conseguiu que Deus fosse junto, ele foi entrando, até que ele ousou e disse: mostra-me a tua face. O Senhor disse: não, aí você já foi longe demais. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar aqui na fenda da penha. Eu vou passar, tu vais ver o quê? As minhas costas. Eu nunca entendi como é que Moisés escreveu Gênesis. Ele não viu. Ele nasceu em Êxodo capítulo 2. Como é que ele dá detalhes da criação, de dias da criação, de idade de pessoas? Como é que ele fala do dilúvio? Como é que ele fala da torre de Babel? Como é que ele fala de Abraão, Isaac e Jacó? Tudo com detalhes, rico em detalhes, de José no Egito. Eu acredito, irmãos, na minha imaginação santificada. O que é isso? É quando você imagina uma coisa, não está escrito, mas você fica pensando: meu Deus, deve ser assim, só pode ter sido. Mas amém, não dá para afirmar. Eu acredito que quando Deus disse: eu vou passar e você vai ver o que? As minhas. Quando Deus passou, ele viu o que Deus tinha feito dali para trás, não dali para frente. Quando Deus passou, eu acredito que ele viu Gênesis, e por isso ele escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu Deus, e a terra era sem forma e vazia. Para Deus. E foi escrevendo. Ele ficou lá 40 dias. Só que agora não é um homem que está pedindo para ver a face de Deus. É o Senhor que está olhando para a igreja e dizendo assim: ó, tu que anda na fenda das penhas. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Sai daí, que aí você só vai ver o que eu fiz. Você não vai ver o que eu estou por fazer. Tu que anda na fenda das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Deixa eu ouvir a tua voz. Você queria me ver, eu te mostrei as minhas costas. Agora eu quero te ver. Porque se você ficar olhando aí na fenda das penhas, tu que anda na fenda das penhas, só vai ver o que eu fiz. E aí tu vai usar a Bíblia, só vai contar história. Eu não te chamei para contar história, eu te chamei para trazer a revelação dos próximos dias. Mas revelação ele só dá para quem entende padrões de continuidade. Padrões de continuidade não vem para quem vive preso na fenda da penha. Eu quero ver Jesus, eu também quero, mas agora Jesus está dizendo: eu quero ver você. Mostra o que você tem para mostrar. Se eu não tenho nada, mas mostra. Tira a roupa, deixa eu te ver. Você está entendendo como restauração é importante? Não só para libertar e curar a gente, mas para curar através da gente. Você está me entendendo? Lembra quando o gadareno foi curado? Você lembra disso?
Ele entrou no barco e disse: veio junto. Jesus disse: não, volta lá na tua casa, fica aqui, porque aqui só tinha pastor de porcos, agora vai ter um pastor de ovelhas. Gadá não tinha pastor de ovelhas, só tinha apacentadores de porcos. E o Senhor está dizendo: volta lá. Cutuca alguém de volta lá. Eu te entreguei essa cidade aí. Eu te entreguei essa cidade aí. Essa cidade é sua. Eu te entreguei ela. Amém. Quando o pastor voltar onde eu congregava, não é isso que eu estou dizendo. Para você voltar na posição, amém, você tem que voltar sempre na origem para entender o futuro. Eu tenho que voltar na origem para entender o futuro. Então sai da fenda das penhas, senão você só vai ver o que Deus fez. Aí você vai pegar a Bíblia e vai só contar a história de Adão, de Moisés, de Abraão, e você acredita que Deus fez tudo com eles, mas que não tem a capacidade de fazer com você. Sabe, libertação é para ver o futuro, é para ver a frente. Agora, foi para quem que Jesus desvendou o Apocalipse? Para quem? Para quem Jesus desvendou o Apocalipse? Para João. Por quê? Porque ele foi o único apóstolo que foi na crucificação. Todos correram, ele ficou ali. Às 6 horas que Jesus ficou na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde, João ficou ali. Cara, ele vai fazer alguma coisa agora. Não, ele vai soprar, vai cair todo mundo agora. Vai vir o fogo, vai vir a glória. Aquela irmã que me confrontou lá na igreja, ela ia olhar para Jesus e dizer: eu lembro quando Deus te usava. Se aquela irmã tivesse lá, irmão, ela ia olhar para Jesus e dizer: eu lembro quando Deus te usava lá. Milagre, poder, unção poderosa. Irmão, às vezes eu prego domingo, cara, ainda se sabe, às vezes nós vamos para casa, eu vou, às vezes nem eu acredito que aquela palavra saiu de dentro de mim, que aquela unção saiu de dentro de mim. Meu Deus, que unção, que fogo, gente para todo lado. Meu Deus, convite, as pessoas chegam a oferecer dinheiro: eu vou te dar tanto para você vir, vem aqui uma noite só. Domingo, aquela unção. Aí segunda-feira eu acordo. Domingo eu era o Incrível Hulk, segunda eu volto a ser o David Banner, aquele shortzinho. Aí sabe o que é que dá vontade? Dá vontade de ligar para aquele cara que pregou domingo. Diz assim: meu Deus, cadê aquele homem que pregou ontem? Cadê Ismael? Eu vou dizer: eu vou ligar para o Luiz Hermínio para ele orar por mim. Aquele cara cheio de fé que estava ontem no culto, Jean, que batia assim as pessoas. Culto de 4 horas. E aí segunda se acorda, e Deus fica só se divertindo. O homem faz planos e Deus dá risada. E Deus pega o alfinete e sai ego, sai carne, sai vaidade. Vaidade desgraçada. Sai ambição. E você diz: Deus, fala com o Luiz Hermínio para ele orar por mim. Aquele cara que pregou no culto de ontem, que estava tão ungido, e hoje só sobrou esse cara aqui. Ei, não é pecado ser gente. Você não é vice-deus, você não é anjo. Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Restauração não é para dizer você tem demônio e nós não, irmãos. Não se trata de ter demônios ou não. Se trata de estar influenciado por coisas que a gente aprendeu com a religião, às vezes com os nossos pais biológicos, prisões que a gente entrou, que a gente quer ajudar os outros, mas a gente não consegue sair delas. Aí alguém diz assim: não, você pode. Já te contei aquela história do cara que pegou o cruzeiro. Sabe, um cara que ganhou um cruzeiro no sorteio? Você lembra dessa? Quem ouviu essa já? Então não fala nada, fica quietinho, dá glória também, tá, irmão? O cara ganhou no sorteio uma viagem de cruzeiro, e ele disse: meu Deus, agora que eu ganhei eu vou ter que ir, mas como é que eu vou? Como é que eu vou, né? Comer, beber.
me divertir. Então ele comprou um pacote de pão, levou 50 pães dentro de uma mochila. E todo dia ele acordava de manhã, comia o pão. Aí o pessoal oferecia: você não quer comer? Ele disse: não, tô legal, tô bem, eu já comi, já. Dava sempre um migué em alguém. Aí até que passou um marinheiro e olhou para aquela janelinha, escotilha, olhou e viu o cara comendo aquele pão seco. O cara bateu: o que você está fazendo, cara? Eu disse: cara, eu ganhei essa viagem, não tinha dinheiro para vir. Aí eu vim na viagem, né? Porque eu não ia perder uma viagem de cruzeiro, né? 10 dias, né? E aí, cara, como eu não tinha dinheiro para comer, eu resolvi trazer esse pão. Só que nos 3 primeiros dias o pão estava legal. Agora o marinheiro bateu nas costas dele e disse: não, querido, mas já está tudo incluso. A comida, a bebida, as diversões, e ainda você vai ganhar um kit no final. Ele pegou aquele saco de pão, foi na beirada do... Pelo amor de Deus, pega o pão hoje, joga fora esse pão velho, irmão. Pega esse pão adormecido. Quando você entrou nesse barco, irmão, e não adianta encher o barco para se sentir seguro, porque depois ele tira você do barco. Não adianta. Agora nós estamos bem, a igreja está grande, igreja cheia. Ô, meu irmão, nós estamos com a igrejão aqui em Itajaí, igreja cheia, 3 cultos domingo, gente saindo pelo ladrão. Aí Deus diz: agora você vai andar na estrada, deixa aí para os meninos cuidar, e você vai dormir na casa dos outros, vai dormir nos hotéis, vai pagar sua passagem, vai comprar seu ticket para ir para o Japão, para ir para os Estados Unidos, para ir para a África. Vai. Mas, Senhor, agora que a gente construiu... Não, você não construiu nada. Isso aqui, eu encho o barco só para ter o prazer de tirar você dele depois. Então não se prenda a nada que Deus te der. Não se segure em nada, irmãos. Se segure na palavra. Eis que eu faço nova todas as coisas. Então eu tenho um recado para você: tu que anda pela feira das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua face é linda. Ei, presta atenção. Olha, já passou o inverno. Tira essa roupa pesada. Já passou o inverno, o tempo de cantar chegou. Ouve-se as vozes das rolas no campo, as figueiras estão dando figos, as flores exalam o seu aroma. Vem para a vida. Vem para a vida. Nós não estamos trabalhando por uma aposentadoria. Nós estamos trabalhando por algo eterno. Algo eterno não termina quando você faz 70 anos. Até porque para entender algo eterno, você tem que viver eternamente. Então entenda isso. O padrão de continuidade. Você vai sair daqui, viram outras escolas, outros cultos, outros seminários. Tudo é bom, irmão, tudo edifica. Mas se você não tomar uma postura, quando você se posiciona, tudo que Deus te deu se habilita a teu favor. Tudo que Deus te entregou, tudo que você faz na sua força, irmão, não é Isaac. Tudo que você faz na sua força é fruto de escravidão. Entenda o que eu estou te dizendo. Na hora de Deus, você vai colher até onde não plantou. Não estou dizendo, eu comecei essa mensagem dizendo que eu estou lá onde? Estava lá onde? Lá em São Paulo, de repente, eu digo: que isso? De novo. E começou a vir, eu digo: Jesus, que isso? É quando você colhe até onde não plantou. Amém, irmãos? Entenda o que está acontecendo. Quando Deus vem, de repente, Ele visitou Maria e disse: vou te dar um filho. Ela disse: como? Eu nunca estive com homem nenhum, como que isso vai ser? Ele disse: mas não é de estar com homem, é de estar comigo. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O mundo tem um jeito natural de fazer as coisas, mas eu tenho um jeito sobrenatural de te conduzir. São além de coisas naturais, entenda isso.
estamos aqui para te libertar, irmão. Estamos aqui para abrir seus olhos, para dizer: acorda, tu que dormes. Aumente o gás, aumente a altura. Hoje pular sem paraquedas. Eu só conheço um homem que andou sobre as águas porque ousou. Disse: és tu, me chama que eu vou. Nós precisamos desses homens de novo, irmãos. Não desses homens que querem usar a Deus. Como será isso? Na hora de Deus, as coisas são diferentes. Na hora de Deus, as coisas... Jacó foi vendido, não, José foi vendido para os ismaelitas, foi para a casa de Potifar, foi para a cadeia. O sonho dele era rever seu pai de novo. Tanto é que quando ele se revela para os irmãos, a primeira coisa que ele pergunta é: cadê meu pai? Como está meu pai? Só que na hora de Deus, José não volta para a casa de Jacó. É Jacó que vem para José. Entenda: não posso não, o movimento não é assim, não, entenda. Abraão desceu ao Egito e se deu mal. Para Isaac Deus disse: não desça ao Egito, planta aqui. Mas para Jacó Deus disse: vai para o Egito com teu filho. E se Deus mandar você para o Egito, você vai dizer: não vou, sou crente. Deus diz: vai para o Egito, porque até Faraó precisa de pai. Ei, Faraó deu tudo para José, deu nome, deu autoridade, deu ouro, deu prata, deu esposa. Só não pôde dar uma coisa: a bênção, porque bênção só quem dá são os pais. Quando foi para abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, José não chamou o Faraó. Ele chamou Jacó. Ele levou os meninos até na casa de Jacó. Faraó baixou a cabeça para Jacó e Jacó abençoou o Faraó também. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Se você ler Gênesis capítulo 45, versículo de 1 a 8, quando José se revela aos irmãos, ele diz: fique tranquilo, vocês fizeram mal, mas Deus me trouxe na frente para abençoar vocês. Por isso que eu sofri um pouco mais, porque eu vim na frente. Quem vai na frente sofre mais, irmão. O pioneiro sofre mais. Os pioneiros da família, talvez, não, mas eu não sou o primeiro crente da minha família. Mas você pode ser o primeiro que nasceu de novo. E vai ser pior, porque você não está lidando com ímpios, está lidando com crentes. E sabe qual é o problema? Isso é sério. Não devia nem estar filmando isso, mas tudo bem. O problema é que quando você nasce de novo, o seu problema não são os ímpios, são os crentes. Os ímpios te respeitam. Tem gente que passa por mim em Itajaí na rua, faz até o sinal da cruz. Tem gente que passa por mim e chora: posso pegar na sua mão? Eu digo: pode, e começa a chorar. Quem fala mal de mim na internet é crente, irmão. É pastor, não é ímpio. O ímpio não ousa, ele tem medo, ele tem temor, porque ele desconhece o sobrenatural. Então se prepare, irmãos. Nós estamos aqui para continuar o batismo de continuidade. E fique tranquilo, o que Deus falou para você vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Vai acontecer no tempo de Deus. Você vai fazer o que Deus te chamou para fazer e no tempo dele. Você não vai pescar o peixe que vai pular dentro da rede. Eu sei o que eu estou te falando, irmão. Eu tenho 56 anos e eu nunca peguei nada com a minha mão. As coisas chegaram, elas bateram na porta, elas vieram, e não só para mim, para os meus filhos. Chegou. Eu me lembro quando eu ia nas conferências, que eu levava minhas fitas cassetes. Fita cassete, vocês não sabem o que é bom. Não, pendrive. Estou falando de fita cassete, irmão. Aquela que você senta na frente de um 3-em-1, gravava os dois lados num só, esquecia de virar, parecia que era oração em línguas.
Você vendia as fitas, a irmã vinha, pastor, um lado tá bom, mas o outro parece que é oração em línguas, irmã. Oração em línguas. Fita cassete. Eu me lembro quando eu ia nas conferências lá em São Paulo, dos grandes pregadores. Um pastor famoso me levava, disse: Luiz, vou te apresentar para o Silas, vou te apresentar para o pastor Jorge Linhares, vou te apresentar para o Silmar Coelho, vou te apresentar para esses caras, cara, para eles te levar para pregar. E eu todo bobo, embarcava no carro, pegava minha fita, botava o meu terno. Não tinha van naquela época, irmão, terrível. Você comprava um terno em 10 vezes. Quando acabava de pagar, já tinha dado o terno para alguém de oferta. E aí eu ia, irmão. Aí o irmão me chamava e disse: ó, eles vão tomar café. Aí você entra lá para tomar café com eles, senta lá e tal. Aí eu sentava: ô, pastor Jorge Linhares, meu nome é Luiz Hermínio, eu sou pastor lá de Santa Catarina. Ô, pastor, a gente tinha medo de chegar perto. Ó, isso aqui é a minha fita, minhas pregações. Ah, tá, obrigado. Deixava em cima da mesa, e saiu, a fita ficava ali. Eu embarcava no carro frustrado, ficava pensando: Deus não tem nada comigo não. Esses homens, eles não me dão atenção, é porque Deus não... E Deus disse: eu não te chamei para fazer isso. Todos esses caras são meus amigos hoje, irmãos. Eu converso com eles no WhatsApp quase todas as semanas. Porque tudo é vaidade. Quando você não quer mais ser famoso, você não quer mais dinheiro, é que chega. Blum, blum. Quando você não quer mais fama, quando você não quer mais ser o maior pregador do estado de Santa Catarina, quando você não quer mais ter a maior igreja da cidade, quando você só quer estar ali porque você saiu da fenda da penha, sabe, a Bíblia para você ficou diferente. Você não é mais um contador de história dos outros. Glória a Deus por todos os personagens bíblicos que nos inspiram. Quando você só quer estar ali com Jesus, não tem mais pedidos no seu relatório, não tem mais orações ensaiadas nas suas conversas com Cristo. E quando você chega diante dele, não tem mais ninguém que você quer condenar, que você quer expurgar, que você quer matar. Só tem você e ele. E ele pergunta: e aí, Luiz, como você está? Ele diz, eu digo: o senhor sabe? Ele diz: mas me diga você. Eu digo: senhor, eu estou um lixo, estou cansado, estou trabalhando muito. Tem uns crentes aí que eu queria matar eles, Jesus. Como eu queria que o velho Luiz Hermínio aparecesse só meia hora, Senhor, com aquela pistola na mão. E o Senhor diz: Luiz, olha para frente, filho, sai da fenda da penha, do oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Aí eu começo a chorar, irmão. Aquele crente que eu queria matar, eu começo a procurar ele para beijar, sabe, aquele bicho desgraçado. Não inventa, irmão, fale. O Senhor está te convidando hoje para entrar. Você quer continuar comigo ou você quer continuar trabalhando para mim? Você quer continuar comigo ou você quer continuar trabalhando para mim? Porque se você quiser trabalhar para mim, tudo bem, você pode trabalhar para mim, mas você não vai entender quem eu sou. E as informações que você terá a meu respeito, você vai informar todo mundo, mas você não vai conseguir transmitir quem eu sou. E quando as pessoas estiverem na tua frente, elas vão estar mais interessadas no que você está dizendo, no que a presença que está tomando aquele lugar. Então não se trata de informações, irmão, se trata de transmissão. Se trata de transmitir a sua presença. O beabá da Bíblia é muito legal, é muito bom. Não se trata de conhecer a Bíblia, se trata de conhecer de quem a Bíblia está falando, de quem ela está tentando revelar. Ah, meu Deus, como eu queria parar, irmãos. Diante de Deus eu falo para vocês sem vaidade nenhuma. Eu não estou depressivo, não estou angustiado, não estou ferido com nenhum irmão. Não pense que isso é o grito de socorro da minha alma. Não. Como eu queria parar agora,
Como eu queria parar de viajar, parar de pregar, passar uns 2 anos só em casa, cheirando a Iraci, sentado lá na arquibancada vendo meu filho jogar, com as minhas netas lindas, viajando só para ver crente. Como eu queria parar, irmãos. E às vezes eu falo para Jesus: Senhor, como eu queria parar. E no outro dia eu acordo, e ele diz: cadê o cara de ontem que queria parar? Eu digo: como é que a gente pode parar, irmãos? Como? Jeremias capítulo 9, Jeremias diz assim: oxalá a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas, por causa da filha do meu povo que se perdeu. Oxalá a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então, irmãos, é muito mais do que trabalhar para Jesus, é muito mais do que dar algumas ofertas, é muito mais do que pegar um microfone, é muito mais do que cantar uma canção. É uma vida, é uma vida. Deus vai esvaziar você de tudo primeiro, e depois, quando você estiver falando, quando você estiver ali, vai ter lugares que você não vai precisar nem falar, só de você estar lá. A presença de Deus vai reinar nesses lugares. Não é o que você fala, é o que você se torna por causa daquilo que você fala. Não é o que você canta, mas é o que você se tornou com aquilo que você cantou. Então a minha pregação hoje, ela não são palavras persuasivas de sabedoria de homem, até porque eu não sou um cara que estudei muito. Mas um dia na eternidade ninguém vai poder me condenar que eu não amei meu Jesus. Eu amei meu Jesus de todo o meu coração, e eu o amo com tudo que eu tenho. Eu amo com todas as minhas forças, eu amo com toda a teologia. Ele não leu meus livros de teologia para me comportar como ele acha, como eu acho que ele vai gostar. Não, não. Alguém já me disse assim: quando você crescer você vai entender. Mas Jesus me diz: você tem que se tornar uma criança para você entender o que eu estou dizendo. Sua cabeça pode crescer, mas o seu coração não pode, irmãos. Sua cabeça tem que expandir, você vai ficar mais inteligente, mais sábio, mais compreensivo, mais entendido. Mas o seu coração não. Por isso ele pede hoje para você: filho meu, dá-me o teu coração. Entrega para mim o teu coração, e todas as tuas movimentações vão fazer sentido. Quantas coisas eu já fiz sem sentido, porque tinha alguém fazendo, eu disse: eu vou fazer também. Tinha alguma igreja fazendo, eu disse: eu vou fazer isso também, está dando certo, lá no irmão vai dar certo aqui também. E o Senhor disse: não faça coisas inúteis. Mas eles estão fazendo, está dando certo. Eu chamei eles para isso, você não. A maior beleza do corpo de Cristo são as diferenças das suas movimentações, irmãos. São as diferenças das suas movimentações. Por isso, deixa eu ser sucinto aqui nisso. O que vai começar na tua vida não vai começar nos templos, vai começar na sua casa. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus os céus e a... O que é que Deus fez primeiro? Então o céu é a sua prioridade. Davi disse uma coisa, Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? Contemplar. Eu contemplo para aprender, eu não aprendo para contemplar. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou a cidade? Então você não pode sair para edificar a cidade sem primeiro edificar a casa. A casa é prioridade, e você é a casa de Deus. Eu tenho lidado, irmãos, com muitos pastores, eu cuido de muitos pastores, e às vezes há uma grande vaidade em alguns movimentos pastorais, que pastores querem cuidar de pastores.
Mas às vezes eles não cuidam nem dos seus filhos, eles querem cuidar de outros pastores. Eles não cuidam nem da sua casa. Meus irmãos são queridos, são amados, são amáveis, mas eles não cuidam nem da sua casa, eles querem cuidar de outros pastores por vaidade. Não, irmãos, Deus vai restaurar a gente primeiro, vai restaurar os sentidos da nossa alma, vai restaurar aquilo que foi manchado pelas trevas, foi manchado pelo pecado, pelas nossas escolhas. O que está começando não vai começar nos templos, vai começar na tua casa. Essa alegria, essa unção, eu só entro na hora de Deus. Eu não posso entrar na hora de Deus e os meus filhos não irem comigo. Não, mas os meus filhos têm as escolhas dele. Não, eles têm a escolha dele, mas você profetiza sobre eles. Se eu profetizo sobre eles, a oração que eles fazem vai achar minhas profecias. Se eu profetizo, quando eles orarem, eles vão começar a pedir o que você profetizou para eles. Eles vão começar a pedir conforme o seu propósito. E aí você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a tarefa dos pais, irmãos? Encorajar, respaldar, inspirar, proteger, dirigir, limitar. Eu vou repetir: encorajar, respaldar, inspirar, proteger, dirigir e limitar. Isso fazem os pais que governam com o coração de Deus. A palavra pai, ela vem da palavra pater, que quer dizer fundamento, que quer dizer pátria. Por isso que Mateus 23:9, o Senhor diz: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. O Senhor não está dizendo que você não pode chamar o seu pai biológico de pai, ou você tem alguém carinhosamente que você chama: ei paizão, beleza? E aí mãezona, beleza? Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não pode dizer que ninguém é a tua origem, porque a origem só tem uma, é Deus. E a palavra filho vem da palavra banar, que é a mesma palavra para bar. Bartimeu, lembra? Filho de Timeu. Bar é filho, que é banar, que é a mesma palavra. E o que significa banar? Construir sobre uma base correta. Então, para um filho construir, o pai tem que fazer a base correta. Porque pai é fundamento e filho é construção. E a Bíblia é pai e filho construindo juntos. O pai constrói no velho e o filho no novo. O pai no velho diz: o meu filho virá. E o filho diz: o pai me enviou. O pai diz: ouve o meu filho. E o filho diz: eu falo porque o pai disse. Você está entendendo isso, irmãos? Pater é pátria, é origem, é fundamento. E filho é banar, é construir sobre uma base correta. Então quem é que é filho? Filho não é aquele que constrói a partir de uma denominação, a partir de uma ideia humanista, não. De uma filosofia bíblica, não. Filho é aquele que constrói sobre um fundamento correto do seu pai. Por isso que ele disse: eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Pais e filhos são fundamentos e construções sobre aquilo que é correto. Pais não são coberturas, são fundamentos. Por isso eu quero declarar que nós teremos nos últimos dias pais fundamentando e filhos construindo sobre os fundamentos corretos. Quem educa os filhos são os pais, não é o governo, irmão. O governo asfalta a rua, faz esgoto. Não terceirize o trabalho que é dos pais. Amém? E não culpe a igreja por seus filhos desviarem. Dá um aleluia pelo menos. Não espere a educação do governo, irmão. Governo não pode dar educação. Por quê? Porque educação derruba governo. Povo educado derruba governo. Por isso não terceirize a educação dos seus filhos a pastores, a professores, a babás. A babá dá cuidado, mas não dá destino. Quem dá destino são os pais. Amém, irmãos?
Aleluia, você está me entendendo isso? E a Bíblia diz o que nos últimos versículos do Velho Testamento? Nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não destrua a terra com maldição. O que é que Deus está dizendo? Para que haja continuidade. Pai tem que estar fundamentando e filho construindo. Pai fundamentando e filho construindo. Por quê? Porque você não está cuidando de filho, você está cuidando dos próximos pais. Você está me entendendo? É arco e flecha. Arco e flecha. Por isso que filhos são como flechas na mão do valente. Salmo 127, de 3 a 5 diz isso. Como flechas na mão do valente são os filhos da sua mocidade. Quem é a flecha? É os filhos. Quem é o arco? Quem é o arco? É os pais. Você não pode lançar uma flecha sem um arco. Arco e flecha são inúteis se quiserem trabalhar sozinho. Quem é que acerta o alvo? É o arco ou é a flecha? É a flecha, mas quem é que fica na mão do arqueiro? Então não cobre dos seus filhos posição que é você que tem que ter. É você que tem que ir para a mão do arqueiro para acertar o alvo com eles. Pegou? Mas se eles se desviarem, irmão, se você começar a profetizar sobre eles, eles podem ir lá onde eles quiserem. Eu só estou aqui porque eu fui profetizado. Só pode profetizar quem já foi profetizado. Pegou isso no seu espírito? Por isso Deus vai levantar muitos filhos dessa geração, mas nós precisamos de pais que lancem esses filhos. Não existe transformação imediata. Paternidade, ela nunca traz pressão de cima, ela traz impulso de baixo. Se você está no lugar que os pais pressionam você para baixo, não é paternidade isso, é paternalismo. Paternidade sempre põe a mão por baixo para impulsionar você. Paternidade não pisa em cima, bota na garupa, para que o filho veja maior do que ele. Você está me entendendo? O que Deus está tentando nos dizer. Por isso o futuro da igreja, o futuro das nações está na mão dos pais. Se não houver pais, não vai haver filhos, não vai haver futuro. Por isso nesses dias os pais têm que tomar decisões de gastar tempo com os filhos profetizando. Declarando o que você quer que eles se tornem. O que é que você quer que eles se tornem? Declare sobre eles. Assim será na sua vida. Declare sobre os filhos. Porque eu sou do tempo que você beijava a mão do pai. Mas aí meu pai estava bêbado. Mas se ele dissesse, Deus te abençoe, está valendo. Eu sou do tempo que a gente não ia dormir sem beijar a mão e não acordava sem pedir a bênção. Mas meu pai não entendia. Não interessa se ele entendia, se ele liberasse. Estou aqui porque fui profetizado. Para os pais, os filhos não são um problema. Os pais não têm problema com seus filhos. Eu acho que deu. Nem vou entrar nos outros assuntos, senão não vamos terminar. Deixa eu ver o que é que eu fiz. Escrevi mais aqui. Eita, poder de Deus. Isso aqui eu vou falar, irmão. Ser profeta é diferente de ser profético. Ser profeta é profetizar. Assim diz o Senhor. Ou então, eu te abençoo. Deus não precisa dizer para me abençoar. Eu posso abençoar ou amaldiçoar. Mas eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Ser profeta é diferente de ser profético. Ser profeta é abrir a boca para profetizar. E ser profético é viver para cumprir o que foi dito sobre você. Por isso ninguém tem mais autoridade sobre a tua casa do que você, sacerdote.
Para dar continuidade, você precisa abrir a boca e declarar. Mas como que eu vou declarar? Eu fui um cara criado sem pai. Como que eu vou ser pai? Como que eu vou dar uma coisa que eu não recebi? Meu pai foi embora, a gente era menino. Hoje ele é meu amigo. Tem 77 anos e eu tenho 56. Como que eu vou profetizar? Como cabe na sua cabeça o Mevan ser conhecido como uma casa de paternidade e o cara que fundou foi criado sem pai? Cabe isso na sua cabeça, meu amigo? E ela é administrada pelo meu filho adotivo. Ô confusão! Como, irmãos? Como você explica isso? Como você pode dar uma coisa que você não recebeu? Isso é pura graça de Deus. Você vê eu pregando aqui, você não sabe as coisas que eu já tive que ser livre delas, as maldições que eu tive que ser livre, as coisas que eu tive que abrir mão. Eu fui perdoar meu pai, eu já era pastor. Você já era crente? Não, eu já era pastor. Eu já pregava para os outros, Deus vai te abençoar. Está entendendo agora por que Moisés nunca circuncidou os seus filhos? Ele foi criado por 3 mulheres. Ele não recebeu paternidade. É difícil demais isso para um homem. Quantas pessoas hoje que estão com microfones na mão, irmãos, que foram abusadas pelos seus pais? Às vezes não foram abusadas fisicamente, moralmente, mas foram abusadas verbalmente. E onde é que a gente acha isso, irmão, essa cura? Na graça de Deus, na misericórdia de Deus, e em pessoas que nos sinalizam, nos pontualizam. Assim, ó. Quando eu comecei o Mevan, 2001, 2002 eu fiz um retiro de casais. Em 2002 eu fiz um retiro de casais. E aí teve um casal que veio pregar. E eu estou lá trabalhando. Eu era o anfitrião do retiro. Pastor presidente. O apóstolo. Quase vice-deus. Eu estou lá pregando. Aquele casal olhou para mim e disse: Luiz, a gente pode orar por você? Eu disse: pelo pastor presidente? Pode? Eu disse: pode? Fiz assim, ela disse: não, a gente queria conversar com você primeiro. Eu disse: vamos conversar. Aí ela sentou lá e falou: sabe, a gente sentiu de orar por você. Você é um jovem tão promissor, Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida. 2002, faz 21 anos. Eu tinha 35 anos. Aí sentei com ela disse assim, conversando. Não veio um raio do céu, não tinha fogo nem trovão. Esse é o problema. Elias orava e vinha fogo do céu. Receba fogo. Elias orou, veio trovão, veio fogo, veio. Aí quando Deus vai falar com ele, Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão. Por quê? Porque Deus não fala com você da mesma forma que te usa. Então se acostuma. Deus não fala com você da mesma forma que te usa. Você está esperando que Ele fale com você da mesma forma que Ele te usa para os outros. Quando Ele passa por você para alguém é uma coisa. Quando Ele vem e senta para tratar de você é outra coisa. Ele não veio no fogo, Ele não veio no vento, Ele não veio no trovão. Ele estava no cicílio de uma voz doce e suave. E ainda perguntou: o que tu faz aqui? Eu estou aqui sozinho, porque... Cala a boca. Você não está sozinho. Tem 7 mil. Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto?
Você acha que você é a última bolachinha do pacote? Tem 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal. Você acha que você está sozinho, rapaz? Volta pelo teu caminho. Esse caminho não foi eu que te trouxe, volta por ele. Caminho de volta você tem que fazer, irmão. Volta pelo teu caminho. E depois unge Eliseu profeta em teu lugar. No meu lugar, no teu. Irmãos, esse casal me levou para um quarto com mais outro casal. Eu já fui ficando preocupado. Tinha 2 casais. E eu estou lá. Pastor Luiz Hermínio, nós podemos orar pela sua família? Eu disse, pode, mas eu queria que você falasse. Eu digo, eu? Não, eu falo. O Senhor abençoa minha mãe, abençoa meu tio, abençoa as tartaruga ninja, abençoa, né, o Fluminense, abençoa, aleluia. Fui abençoando todo mundo. Ela fez assim, para mim abrir os olhos, eu abri assim, ora pelo seu pai. Ah, irmão, o pregador das nações disse, não precisa, meu pai, a gente já está legal. Porque quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa do meu pai pedir perdão para ele. Eu tentei matar ele umas 2 vezes. De tentar mesmo. De revólver, de faca. Você conhece as minhas fotografias no Instagram, você não conhece a minha história, cara. De botar uma faca no pescoço dele e dizer, eu te odeio. E fora os palavrões que não cabem mais na minha boca. E eu fui lá pedir perdão para ele, mas só que cada vez que eu via ele eu ficava ruim. Você já era crente, eu já era pregador do evangelho, pastor, presidente de uma obra. Eu via o meu pai e ficava ruim. Mas mesmo assim, pensa, pai, beijava a mão dele e saía. E aquela mulher disse, ora pelo seu pai, pastor Luiz Hermínio. Eu disse, não, pelo meu pai eu não quero. Eu não quero orar. Aí pronto, irmão. Aí veio. Aí o download baixou. Quando a nuvem baixou, irmão, veio tudo que estava lá. Ctrl+C, Ctrl+V, veio tudo. E ela disse, eu fui ficando nervoso. Eu disse, eu não quero, pastor, eu não vou orar pelo meu pai. Ela disse, filho, então fala para mim o que você queria fazer com ele. Sem endemoniação. O que você quer? Não foi nada disso. Então fala para mim, pastor Luiz, o que você quer fazer? Eu quero matar ele. Eu odeio ele. Ele deixou a gente era menino. E comecei a chorar. E ela disse, fala mais. E eu fui falando. Irmãos. E eu fui falando. E ela foi falando e foi puxando. Ela puxava de dentro de mim assim, fala, irmão Luiz. Fala tudo, homem de Deus. Eu digo, eu odeio ele. Ele é um miserável. Mas eu amo ele. E pronto, veio. Irmão, eu caí em lágrimas e chorei por os próximos 40 minutos. Eu nasci de novo. Como é que é? Eu nasci de novo. E eu pensei comigo, deve ter mais gente assim. É por isso que a gente faz o que faz. E é por isso que você está aqui. Trabalha tirar coisas que ainda estão entulhadas, irmãos, que estão te roubando do profetismo, que estão te roubando de abençoar seus filhos, que estão te roubando de falar coisas doces para sua esposa, para o seu marido. E uma pessoa que é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Ela vê Deus como Deus, Jeová, Todo-Poderoso, Yahvé, tudo lindo e maravilhoso, mas nunca chama de pai. Por isso que Jesus diz, ninguém vai a não ser por mim. Toda religião tem um Deus, mas Jesus disse, não é de um Deus que você precisa, é de um pai.
Depois você lê na Bíblia, Mateus 27, não, João 19, versículo, está na Bíblia. Anás e Caifás disseram assim para Pilatos: ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. E daquele dia em diante, setembro, se não me engano, de 2002, eu comecei a chamar Deus de Pai, e aquele foi curador. E tudo que eu olho na Bíblia eu vejo paternidade. Já escrevi livros de paternidade. Minha casa mudou, meus filhos mudaram. Foi sensacional o que Deus fez. Nós resolvemos ter outro filho, eu e Iraci. Nós programamos, vamos ter mais um filho? Vamos. E nós projetamos o Samuel. E às vezes eles dizem assim: o pastor é muito puxa-saco do Samuel, vive com o Samuel para cima e para baixo. Ele é o filho da minha velhice. Ele é o filho que curou. Ele veio para, trazer um novo tempo para minha casa. É por isso que eu estou grudado nas partidas de futebol, investindo na carreira dele, acreditando no sonho. E eu digo sempre: filho, você não tem que jogar bola porque o pai não joga bola. Quem joga bola é você. Um dia você vai ser pastor, mas você não vai ser pastor com 17 anos. Vai brincar, vai se divertir. E eu estou junto, investindo, acreditando. Por quê? Porque isso é curador. Você não está fazendo isso porque você não ganhou, agora você quer que seu filho faça? Não. É porque é curador. É curador para mim. Uma pessoa que tem dificuldade com o pai, com a mãe, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E o pai gera proteção, direção e limites. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. O padrão de continuidade só existe se tiver paternidade. Se não tiver paternidade, não tem padrão de continuidade.